Vamos ao segundo julgado do informativo 726, que diz respeito a um julgado no qual o STJ analisou se na autolavagem haveria consunção entre a corrupção passiva e a lavagem de capitais. Então, vamos entender melhor o que decidiu a corte nesse caso. Primeiro, é importante nós lembrarmos que o crime de lavagem de dinheiro, ele está previsto lá no artigo 1º da Lei de Lavagem de Capitais, que diz que caracteriza o crime ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Então, é basicamente esse o delito de lavagem de dinheiro, né? Nós temos também algumas figuras equiparadas, mas vamos nos ater aqui à figura do caput. Então, em outras palavras, o sujeito ele recebe determinados bens ou valores oriundos de uma infração penal, e aí, com a finalidade de dar uma aparência de legalidade àqueles valores, àqueles bens que têm origem ilícita, ele pratica alguma dessas condutas de modo que ele incorrerá, então, no crime de lavagem de dinheiro, que visa, portanto, para concluir, justamente conferir essa aparência de legalidade, de licitude àqueles bens, àqueles valores oriundos de uma infração penal. A autolavagem, por sua vez, que foi objeto de análise nesse julgado pelo STJ, ela ocorre quando o autor do crime da lavagem, ele é também autor do crime antecedente. Então, como nós vimos, a partir da própria definição do crime de lavagem, é necessário, é um pressuposto à ocorrência do delito que tenha havido um crime antecedente. Um delito antecedente. E no caso da autolavagem, o mesmo autor do crime antecedente será também o autor do delito de lavagem. E há uma controvérsia, tanto doutrina quanto jurisprudência, se o delito de autolavagem, ele seria um mero exaurimento do delito anterior. Portanto, haveria absorção de um pelo outro, a chamada concussão. E no caso concreto, especificamente analisado pelo STJ, os crimes eles eram, o crime era, além da lavagem de capitais, a corrupção passiva. Então, a lavagem de capitais, ela foi praticada pelo próprio autor da corrupção passiva nesse caso. E aí, será que deve ser reconhecida a consunção entre esses delitos? Será que um acaba absorvendo o outro? E o STJ entendeu que não, que na autolavagem não ocorre a consunção entre a corrupção passiva e a lavagem de dinheiros. Isso porque, segundo o STJ, ambos são delitos autônomos. Lavagem de dinheiro e corrupção passiva possuem autonomia entre si, tutelam bens jurídicos distintos. Até mesmo porque, do contrário, se nós entendêssemos que um absorve o outro, segundo o STJ, nós acabaríamos incentivando a prática de novas infrações penais, lesando, portanto, outros bens jurídicos. Pois vejam, pensando na corrupção passiva, o agente que pratica a conduta dissimulada que lhe permita não só a posse do recurso ilícito, oriundo da corrupção passiva, mas também sirva para conferir-lhe um aspecto de legalidade, deve responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Então, a autolavagem, ela merece sim reprimenda estatal, segundo afirmado pelo STJ nesse julgado. Por quê? Porque o autor do crime anterior, já com a posse do proveito do crime, ele poderia, que no crime anterior aqui no caso corrupção passiva, ele poderia simplesmente utilizar dos bens e valores que estão à sua disposição, sem necessariamente visar conferir um caráter de legalidade a esses bens, portanto, dissimulando a origem desses bens. Mas não, se ele optou por reiniciar a prática de uma série de condutas típicas, justamente com essa finalidade de conferir a aparência de licitude do recurso que foi obtido com a prática de infração penal anterior, então essa segunda conduta ela também merece ser punida. Essa segunda conduta que é a autolavagem, segundo a conclusão do STJ nesse julgado, ok? E assim nós finalizamos, então, nesse caso e continuamos na sequência.